Tudo bem, né? Então tá jóia. Bom dia, Maria. Bom dia, Flor. Mara Amiga, João, Ana Isabel, Diana, Wasser, Regina, Val, Zélia, Miriam, Só Menezes, Luciano, Larissa, Amor Impossível, Jô, Sandra e Miriam Luz. Bom dia, pessoal. Um abraço em cada um de vocês. Quem estiver também no Facebook, seja bem-vindo, bom dia. A Maria, né? Tá ali, a Luíse e mais quem quiser participar com a gente, tá? Quem tiver problema aí no áudio no Pautalk, no Facebook geralmente fica melhor, tá? No link ali do centro tem um playerzinho que vocês podem apertar ali, dá para ver vídeo e dá para ouvir também, tá? Que nós estamos agora aqui. Certo? Então vamos lá, vamos começar. Deixa eu colocar só o link aqui na página também. Então vamos lá. A gente ainda vai continuar a gente ainda vai continuar a mulher e seus filhos, né? A terceira parte, né? Nós não finalizamos ainda. Então vamos lá. Se eu não me engano, a gente parou aqui, nesse parágrafo aqui, ó. Conduza-os com sua sabedoria para a fé em Deus e para o amor à natureza. Impulsiona-os com a sua sensibilidade para o respeito e proximidade com Jesus, o nosso divino amigo, preparando-os para a reverência às suas próprias vidas, né? Pessoal, então aqui a recomendação da Teresa de Brito, para que nós afeiçoemos os nossos filhos ao contato com a natureza, com Deus, com os espíritos, né, com Jesus, vamos pensar, né? Isso é um treinamento também, como qualquer outro, né? É um treinamento também que a gente faz com os nossos filhos. A gente treina eles para tantas coisas, a gente vai preparando eles para tantas atividades, por que não treiná-los para a oração, por exemplo? Por que não treiná-los para a leitura de mensagens, né, de livros espíritas? Por que não treiná-los na evangelização, né, estimulando-os a conhecer desde pequeno, né, a casa espírita, a participar, a gostar, a amar, né? Então, essas coisas, elas não se improvisam, né? Muitas vezes a gente quer colher onde a gente não está semeando, né? Às vezes os pais deixam a critério dos filhos, né? Eu não vou forçar meu filho, eu não vou exigir que ele participe, porque eu acho que ele tem que ser livre para ele optar e não sei o quê. Só que obriga todos os dias a ir na escola, né? Obriga os filhos todos os dias a ir na escola. Tá? E quando é parte da religião, parte da fé, a pessoa fica cheia de escrúpulos, né? Para exigir que vá, né? Até que tenha a condição de discernir. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero esperar que ele escolha. Só que a hora que chega a hora de escolher, ele não tem informação nenhuma, ele não tem base nenhuma. E outra coisa, já encheu a vida dele com tanta bobagem, não tem base, né, do Alba. A vida dele já encheu de tanta coisa que não tem sentido, que ele nem quer saber mais de religião, frequentemente. Tá? Então essa história não se justifica. Não, eu vou esperar ele completar 18 anos para ele saber o que é que ele quer. Não sei. Não, nós temos que esperar sim, só que esperar levando-os na casa espírita, dando exemplo, incentivando, até exigindo em alguns momentos, né, com firmeza para que ela... Porque a criança, ela não sabe o que é melhor para ela. É o adulto que sabe. Tá? Depois, quando ela crescer, sim. Né? Quando ficar maior de idade e tal, aí
É uma questão de cada um. Ninguém vai obrigar mais, né, um adulto a fazer do que não quer, né? Mas a criança, o jovem, nós precisamos cuidar dessa parte, sim. Senão, passa a ser negligência da nossa parte. A Diana, a criança que não gosta de ler, não se incentiva, né? Então, nós precisamos incentivá-los, né? É isso aí. Então, assim, essa reverência a Deus, ela começa também no Evangelho no Lar, né? Nós vamos aprendendo a reverenciar, né? Aprendendo a reverenciar a Deus. Às vezes, as pessoas que estão mal acostumadas com o Evangelho, começam a fazer o Evangelho, as crianças começam a dar risada, e vira aquela bagunça, daqui a pouco os adultos também não aguentam, começam a dar risada, e vira aquela, né? Bom dia, cara, um beijo. Então, isso tudo é falta de hábito. Isso tudo é falta de hábito, né? Os espíritos brincalhões até se aproveitam, né, Regina? Se aproveitam dessa situação e viram um fuzuê, né? E às vezes os adultos mesmo não estão habituados, né? Mas com a ajuda da casa espírita, né, a implantação do Evangelho no lar, isso tudo vai sendo superado, isso tudo vai melhorando. Né? É uma conquista, né, Maria, que a gente faz. A Marcinha Cordes, ou querem que acabe logo para ligar a televisão. Sim, é interessante, mas o Evangelho no lar ele sempre está na hora do melhor programa na televisão, né? Para os filhos é assim, né? E sempre está na hora do melhor programa, justamente o programa que queriam ver. Só que o problema é que querem ver televisão o dia inteiro, né? Então, aí fica difícil, né? Então não vai ter horário bom, não vai ter, não é? Nenhum horário vai estar bom o suficiente, né? Então não adianta, né, pessoal? Nós temos que ensinar os filhos também a se devotarem, né? A renunciarem a algo, tá? A renunciarem a algo. Porque a gente também vai aprendendo a renunciar a algo que a gente goste para estudar o Evangelho, para estudar o Espiritismo, para fazer uma prece. Isso faz parte também do treinamento aí, né? Se dedicar em um momento de família. Esse significado do Evangelho no lar, da proteção da casa, né? Dos cuidados que a gente tem com a parte espiritual, esse significado a criança vai entendendo aos poucos. Ela vai verificando aos poucos a importância disso. Ela vai verificando. Ela começa a perceber que quando não tem evangelho, quando esquecem, quando, né, o clima fica mais difícil, né, as brigas mais frequentes, porque isso é uma realidade, viu, pessoal? Isso é uma realidade. Então elas vão percebendo devagarzinho. Só que o exemplo nós temos que dar, né? Nós temos que ser aquele exemplo de firmeza ali, de quem sabe já dessas coisas, né? Então isso aí são os pais que estimulam, né, pessoal? Quem estiver no Facebook, né, quiser participar também, dar opinião, fica à vontade, tá? É só ir colocando aí e a gente vai juntos. A gente vai junto aí estudando. Bom dia, Val, um beijão. Ok, pessoal, deixa eu ver o que a Maria colocou. Quando as crianças chegam na casa espírita, elas vão tendo uma reação diferente aos poucos. Vão vendo como se portar, né, Lê? É lindo. Isso mesmo, Maria. Geralmente, não só as crianças, mas os adultos também, né? Quando começam a participar, às vezes é meio tumultuado, as pessoas não sabem ao certo como agir, né? As crianças, né, fazem muita bagunça, mas, gente, frequentemente é a própria perturbação que está junto com a criança, com a família. Então a gente percebe em famílias que começam a ir no centro, parece que vem uma coisa assim junto, uma coisa meio tumultuada, né? Mas à medida que vai participando, parece que vai acomodando, né? O pessoal vai se adaptando. Às vezes aqueles espíritos que vêm junto já vão sendo ajudados, né? Então, isso é normal, né? Ah, Miriam, quando eu era criança eu participava só por causa do lanchinho que tinha depois. Então, Miriam. É isso aí. São várias as motivações, né? No início, né, Miriam?
Para cada um, né? Uma motivação diferente, né? O importante é que vá, né, Miriam? Que vá e vá aprendendo, né, Joel? Vai aproveitando os conteúdos. Hoje você está aqui estudando com a gente, né? Você vê que valeu a pena o lanchinho, né? Então, mais uma coisa que eu queria comentar aqui, né, desse parágrafo, esse parágrafo que ela falou, é assim, gente, os jovens, as crianças, os jovens adoram os super-heróis, né? Adoram os super-heróis, Homem de Ferro, Capitão América e assim por diante, né? Incrível Hulk, não sei o que lá, Super-Homem, né? He-Man. Então, adoram os super-heróis, né? Agora, por que não apresentar Jesus como o maior de todos os super-heróis que já existiram, né? Capaz de proezas que a gente nunca viu, né? Por que não apresentar a vida de Jesus como sendo a maior aventura que já existiu, não é? Isso aí, pessoal, é questão, é o marketing que a gente faz, né? É como que a gente está passando Jesus, né? É aquela coisa morta, né? Cheia de obrigações, cheia de, né? Não é bem assim, né? Jesus é fantástico, a atuação dele, né? Os potenciais que ele trouxe e mostrou para todos nós é uma coisa maravilhosa, né? Então, depende muito como a gente apresenta Jesus para os nossos filhos, né? Como é que a gente está mostrando esse ser, esse super-homem, porque é um super-homem, é um homem do futuro, né? É o protótipo do homem superior, né? Aquele que é capaz de abrir mão de várias coisas em benefício da humanidade, em benefício do ser humano, dar a própria vida em benefício dos outros. É um super-homem, né? Então, isso depende muito do modo como a gente passa para eles, tá? De um modo vivo ou de um modo muito apagado, muito morno, né? Muito sem graça às vezes, né? Então nós podemos apresentar esse Jesus novo, né? Esse Jesus atual. Não precisa colocar capa nem, nem máscara, né? Estou brincando, mas é, apresentar ele de uma forma mais moderna, né? Para que os filhos possam entender a elevação dele e possam aprender a reverenciá-lo, né? A amá-lo de um modo especial. Isso é o mais importante, né? A Maria, sabe, ali às vezes fico pensando que muitos pais que não querem ter trabalho, isso tudo, dá trabalho, exige tempo, amor, dedicação, né? Às vezes vejo isso, né? Então, isso mesmo. Acaba deixando, né, Maria? O João, o maior modelo, exemplo, Jesus, perfeito. Então é isso, né? Vamos passar para frente aqui. Mais um trechinho aqui. Incentive-os para as artes, para os esportes sadios, para o belo, sem que se olvidem das próprias responsabilidades para com a existência como um todo, né? A existência como um todo. Então, olha que importante, né? Nós podemos incentivá-los para as artes, uma coisa muito importante, né? Inclusive trabalha áreas do cérebro diferentes, favorece a sociabilização, tá? Os esportes sadios, não tem problema, né? Vamos introduzi-los nos esportes. Preferível estar fazendo esporte do que estar aí ficando em função de droga, né? De álcool, tá? Então nós podemos estimulá-los para isso, né? Para essa vivência também esportiva, né? Para eles aprenderem a cuidar do próprio corpo. Você tem uma coisa que para mim ajudou muito, eu joguei vôlei muitos anos, até uns 19 anos, até profissionalmente eu joguei. Então, assim, uma das coisas que me ajudou muito é aprender a cuidar de mim, né? A zelar pelo meu corpo, né? Lógico que era um instrumento para o esporte, mas com o tempo a gente vai dando outros significados, né? Como uma máquina divina que a gente tem, né? Uma máquina superior que nos cabe aproveitar, né? Então isso tudo a gente vai aprendendo também com o esporte, né?
A gente vai aprendendo a treinar, né? A gente vai aprendendo a treinar, tá? Tá baixo o som, pessoal? Dá uma olhadinha no som seu aí, Jandira. Às vezes é o seu som que tá baixo, tá? Dá uma verificada aí, nós estamos dentro de um padrão aqui, tá? Certo? Então, com relação à mudança interior, nós vamos aprendendo que é treino também, né? Vamos aprendendo a treinar também a mudança, né? Cada comportamento novo, cada atitude nova, tudo isso é treinamento. Então o esporte dá essa noção também pra gente, né? Vamos incentivá-los para o belo. Como assim para o belo? Ora, para o belo, o senso estético, tá? O bom gosto. Nós podemos incentivá-los para o bom gosto, né? E isso eles vão tendo essa noção do que é bonito mesmo, do que não é. Às vezes, quando a gente comenta alguma coisa, quando a gente fala, a gente dá um feedback, né, para os filhos, eles vão percebendo, eles começam a entender melhor, né, o que que é belo e o que que não é. A sociedade vai dando uma noção de belo, mas nem sempre é de fato. De música, né, de pintura, de literatura. Então isso nós vamos também contribuindo com uma noção estética diferente. O Espiritismo ajuda muito a gente nesse sentido, né? Ele nos dá uma noção estética diferente. E o belo, a noção do belo, acompanha a evolução moral, tá, pessoal? O belo acompanha, a noção do belo acompanha a evolução moral. Quanto mais moralizados nós somos, mais elevada é a nossa concepção do belo, nossa concepção estética, né? A Diana, na minha casa fomos incentivados a ver o belo na natureza. Então, é isso aí mesmo, né? Na natureza, nas pessoas, em coisas simples, mas aí acessíveis a todos nós, né? Nós temos que aprender a enxergar o belo em tudo, na verdade, né? Que existe. Mas, diz aqui, né, a Teresa de Brito, não se ouvirem das próprias responsabilidades para com a existência como um todo. Quer dizer, podemos incentivar as artes, né, tocar no violão, teclado, né, esportes, o contato com a natureza, o belo, né, como um todo, um filme bonito, uma coisa. Nós podemos incentivar a tudo isso, mas sem o esquecimento das próprias responsabilidades perante a existência. Tá? Então isso nós não podemos apenas tratar dessa busca como uma distração, que nos distraia do objetivo essencial, que é o autoencontro, que é a descoberta do self, da nossa realidade profunda. Então, esse lazer todo, essa busca de entretenimento, não pode apenas ter o significado de distração, né? Não pode ter o significado de distração, distrair do objetivo essencial, né? Ela tem que ter esse objetivo também de autoconhecimento, de autotransformação, de melhoria interior. Mesmo esses entretenimentos, esse lazer, essa busca, né, tem que ter significados superiores também, né? O Joel, a natureza é rica em exemplos do belo, da criação. Exatamente, Joel. A Marta na Luz. Minha avó nos fazia cumprimentar as flores de manhã. Ah, que legal, né, Marta? Isso aí. E as florzinhas deviam estar, ô tia! As florzinhas deviam ficar toda felizinha, né? Ah, Val, verdade. Pessoas muito materialistas têm gosto musical duvidoso. Eu não resisto a essas músicas. Saio correndo de perto delas. Ai, ai. A Marta dizendo aqui, ela dizia que existiam fadinhas e gnomos que a gente não via, mas eles nos viam e ficavam muito felizes quando a gente falava com eles, né? A gente dava também para uma grande casuarina que tinha em frente de casa. É o que? Uma árvore? Casuarina? Né? Então é isso aí, né, Marta? Um pinheirão? Ah, tá. Você não conhecia esse nome. É isso aí.
Né? Isso aí é uma coisa que devagarzinho, né? Os pais vão passando, pais, avós, né? Responsáveis, vão passando para os filhos, né? Esse amor à natureza, tratar como algo realmente importante, né? Porque é importante, né? Muitos dos nossos problemas são advindos do nosso afastamento voluntário com relação à natureza. Certo, né? Muito bem. A Maria está dizendo, eu já nasci amando as árvores. Amo as árvores, né? Demais, né? Ok, tá jóia. Isso aí. Então vamos lá, mais um pedacinho. A Marta está colocando aqui, eu também, deixa eu ver a Val. O mundo invisível é fantástico. As crianças se deleitam nesse mundo mágico que envolve a natureza. A Marta, eu também. Eu vivia com ela e ia encontrá-la segurando os pinheiros, nos pinheiros que ela plantava. Foram as árvores que me ensinaram a ficar de pé. Legal, Marta. Isso aí. Então a Teresa de Brito ela continuou dizendo aqui, né? Perceba, mulher, mãe, que enquanto você pensa em tudo isso, pelo bem dos seus rebentos, dos rebentos seus, acaba por esquecer-se um pouco das misérias vastas que se espalham ao seu redor, porque sua atenção estará alicerçada nos seus imediatos compromissos. Você terá menos tempo para lamentar ou para maldizer as coisas negativas. Olha, esse parágrafo é fantástico, né? Porque é bem isso mesmo, né? Veja quantas coisas nós falamos essas 3 semanas só sobre esse capítulo aí. Inclusive a gente está digerindo bem mesmo para aproveitar cada parágrafo, né? Quantas sugestões foram dadas, quantas reflexões, quantos significados novos ou antigos, mas que a gente está resgatando. Então, enquanto a mãe, mãe, é, é, trabalha aproveitando todas essas possibilidades que tem nas mãos, ela tem menos tempo para reclamar, tem menos tempo para maldizer, né? Ou acaba se esquecendo das misérias que se espalham ao seu redor. Às vezes é um marido incompreensível, né? Às vezes uma família que não ajuda, pais e mães difíceis, avós, né, difíceis. Não importa, às vezes a sociedade cobrando coisas de uma forma desnecessária, né? Mas quando a mãe está dedicada a cuidar, a zelar e a ajudar os próprios filhos, a acompanhar os próprios filhos, muito disso fica em segundo plano, né? Muito disso fica em menor importância, ganha menor importância na vida da mãe, na vida das crianças, né? Então é muito importante a gente pensar nisso. É só aproveitarmos mais, né, esses recursos todos. Val, grande verdade, enquanto nos voltamos para amar os filhos, esquecemos nossas mazelas, né? Não significa esquecermos os nossos deveres, pelo contrário, né? A mãe estaria cuidando justamente dos seus deveres, esquecendo dos caprichos, né, Val? Esquecendo dos caprichos do ego, das inquietudes injustificáveis, né? Aí sim, tá? É lógico que as pessoas que não afeitas ainda a essa visão, né? Elas não vão suportar essa visão. Elas não vão querer ouvir isso, né? Não vão querer refletir sobre isso. Não vão nos dar ouvidos, né, para o que nós estamos falando, para o que a Teresa de Brito está falando. Talvez até venha um dia no estudo aqui e depois não apareça mais, né? Por quê? Porque quer continuar naquela linha de pensamento, não, que onde já se viu ficar em casa cuidando de filho, tem mais é que trabalhar mesmo, tem que... Mas é uma escolha de cada um, né? É uma escolha de cada um. Só que cada escolha que a gente faz tem as suas vantagens e desvantagens, né? Nesse caso aqui, perder o contato com os filhos, perder a oportunidade do exercício da maternidade, é uma grande desvantagem, eu vejo, né?
É, aí a Teresa de Brito fala assim: não dê ouvidos às sugestões do comodismo. Não dê ouvidos às sugestões do comodismo. O que seria de você sem os seus filhos? Por mais peraltas ou indiferentes que sejam. Porque às vezes, pessoal, muitas mulheres ficam reclamando dos filhos, né? Trata dos filhos como se fosse um empecilho, que ela tinha uma vida muito boa antes e que agora tem que ficar lá cuidando dos filhos, aqueles, né? Tratando, né, Maria? Tratando como um peso que Deus colocou. Tá? Não pode ser assim, né? E isso é dar ouvido às sugestões do comodismo. Porque às vezes a pessoa gosta daquela vida, né, de ficar saindo à noite, indo muito em baile e tal, e aquela vida toda descompromissada, né? E de repente se vê lá com um filho que tem que cuidar, né? Mas é a oportunidade de se equilibrar, é a oportunidade de levar a vida um pouco mais a sério, né? Não tem problema ir em baile, dançar, tudo bem, né? Mas muitas vezes essas responsabilidades novas elas surgem é para que a pessoa tenha uma vida um pouco mais moderada, né? Mas isso só vai acontecer se ela perceber, né? Se ela der esse significado, né, Maria? A Maria aqui está dizendo, o que seria de nós sem eles, né? É, exatamente. Então ela diz aqui, né? Por certo, sem eles ali valorizarem os dias, seria você uma boneca decorada para a vitrine da ilusão. Ou uma sombra ambulante, encharcada de tóxicos vários para suportar as frustrações. Tá vendo, pessoal? Não é? É isso aí. Às vezes, o preço que a gente paga é caro pela deserção dos nossos deveres. E eu vejo, sem sombra de dúvida, que o maior dever da mulher, a princípio, a priori, o maior dever da mulher é ter filhos, cuidar dos próprios filhos. Esse seria o ponto alto, vamos dizer assim, da vida da mulher. Tá? Eu sei que isso soa estranho, né, nos dias de hoje, a gente fala isso soa tão estranho, né? Até a gente falando parece que é tão estranho, mas eu vejo assim e cada vez eu tenho mais convicção disso. Quando, como diz a Teresa de Brito, quando viável e oportuno, trabalhe fora. Quando viável e oportuno. Quer dizer, não tem problema, ninguém está falando mal do trabalho fora. Mas desde que essa função básica seja cumprida. Eu acho lamentável as mulheres, por exemplo, que não querem ter filhos. É lamentável, né? E eu acho que é um grande, segundo o que os espíritos dizem, é um grande egoísmo, né? Porque existe um questionamento básico aí. Olha, a oportunidade que eu estou tendo, eu não quero dar aos outros. A oportunidade que me foi dada, eu não quero dar aos outros. Isso é básico. Então a mulher que não quer ter filho, ela tem que questionar isso, ela tem que refletir sobre isso. Puxa vida, no fundo, meu comportamento está dizendo isso. Eu recebi uma oportunidade, eu gosto de viver. Nossa, eu sou apaixonada pela vida, quero curtir a vida, quer dizer, eu gosto de viver, né? Gosto de viver, estou aproveitando aqui a vida que eu tenho, o corpo que eu tenho e tudo mais, né? Mas eu não quero dar isso para os outros. Alguém cuidou de mim, alguém zelou por mim, alguém trabalhou por mim, alguém me educou, a sociedade me apoiou e eu não quero fazer isso pelos outros. Não é? Não é esse o questionamento básico que a gente tem que fazer? Né? Para mim, esse é o questionamento básico. Né? E é o egoísmo. Então a gente recebe uma oportunidade, mas aí a gente se agarra a ela e quer aproveitar ao máximo essa oportunidade, mas aproveitar para curtir a vida, né? Sem a nossa contribuição para a sociedade. A nossa contribuição seria também darmos oportunidade para espíritos que querem reencarnar, bem encaminhá-los, e vai dar trabalho, vai exigir, né?
Mas, ao mesmo tempo, é um dever e é um benefício também que a gente tem, né? A Regina, os filhos, pois eles são o futuro da humanidade e nosso, né? Isso mesmo, Regina. Quando a gente for reencarnar, depois, quando a gente quiser reencarnar novamente, a gente está lá desesperado no plano espiritual, ai Senhor, me dá uma oportunidade na matéria, que eu quero esquecer as besteiras que eu fiz. Aí a gente vai procurar quem que pode me receber lá na Terra, né? Quem que vai querer me aceitar lá na Terra? E vai encontrar dificuldade às vezes. Por quê? Porque a pessoa não quis dar oportunidade para ninguém. Vai encontrar dificuldade. Porque é uma mão que ajuda a outra, não é, pessoal? Uma mão ajuda a outra. Né? Então a gente ajuda e a gente é ajudado. Não é que a gente está fazendo as coisas por interesse, mas isso é o mecanismo da vida. É o fluxo e refluxo da energia divina. Né? A gente ajuda uns, outros nos ajudam. Então é um ciclo de luz aí que se cria, né, de ajuda mútua. Tá? E quando a gente se recusa a ajudar? Os espíritos estão lá, às vezes espíritos amorosos, amigos, que nos ajudaram muito no plano espiritual, ajudaram até na nossa reencarnação. Aí quando a gente está reencarnado aqui, necas de pitibiriba, né? A gente não quer mais saber de dar oportunidade, né? Aí a gente vem com um monte de justificativas. Ah, não, porque eu não quero colocar mais uma pessoa para sofrer nesse mundo. Mas ela está vivendo que é uma beleza, né? Não, porque esse mundo está muito agressivo, muito violento. Pois é, mas ela gosta de viver no mundo, né? Vocês entendem? Surgem várias justificativas que, na verdade, tentam esconder o egoísmo que a gente traz, né? A Marcinha Coito está dizendo: conheço uma mulher que cuidou dos filhos, 3, e somente quando se tornaram adultos, ela foi trabalhar e realizar seu sonho profissional. Admiro isso. É isso aí. Outro dia a gente estava falando sobre isso, né, Marcinha? Outro dia a gente estava comentando, até eu falei da Ju, da Maria aqui. A minha esposa, ela começou a dar aula de balé, ela começou no balé clássico cedo, né? Com 14, 15 anos ela já era professora de balé. E muito mais tarde, quando a gente se casou, muitos anos, ela sempre deu aula, mas nós tivemos 3 filhos e ela cuidou desses 3 filhos, nós nos revezávamos cuidando deles, né? Ela praticamente parou de dar aula durante alguns anos, né? Depois, devagarzinho, foi retomando, foi difícil, tanto para ela quanto para mim, foi muito difícil. A gente tinha que rebolar para casar os horários, os atendimentos com o trabalho dela, e uns cuidam dos filhos, outro cuida e tal, mas a gente fez isso também, né? Então, mas é questão, pessoal, das prioridades, o que que a gente coloca como prioridade, né? É uma questão da gente respeitar certas prioridades na vida, né? Deixa eu ver aqui, a Marta. Vocês me desculpem, mas hoje em dia é até melhor que elas não queiram mesmo, porque elas estão parindo espíritos para serem maltratados. Marta, mas aí acho que você está meio equivocada, viu? Você está perguntando, é esse o objetivo? Eu não entendo bem isso. Olha, Marta, nós somos espíritos que estamos vivendo na Terra há muito tempo. Se a vida aqui está difícil, é responsabilidade de todos nós. Se a vida aqui está difícil, é responsabilidade de todos nós. Nós tornamos a vida aqui difícil. E cabe a nós resolvermos aquilo que nós fizemos do planeta, entendeu? Então, nós não somos coitadinhos que estão nascendo aqui pela primeira vez, que vamos sofrer desse mundo cruel, não. Nós somos espíritos conscientes, maduros, né? Nós só colhemos aquilo que nós plantamos, tá? E aí nós vamos ter tipos de experiências completamente diferentes umas das outras, né? O importante é que todos nós viemos para cá, né? A gente vem para cá para ajudar o planeta. Porque senão o planeta continua do jeito que está, né? Se a gente pensar, se a gente se acomodar e se recolher, né? Aí é que não muda mesmo, aí que o mal impera, né? Então nós temos que pensar, olha, vão receber filhos, né, espíritos de luz,
vou bem orientá-los, eles vão me ajudar também e nós vamos mudar alguma coisa. Nós vamos construir alguma coisa. Nós vamos construir uma obra de amor, nós vamos ajudar as pessoas da nossa família, as pessoas da sociedade, naquilo que a gente possa, né? Então esse é o projeto de luz, né, que nós trazemos. Jesus, ele veio para implantar o reino de Deus à face da terra. Já pensou se ele pensasse assim, ah, não, esse mundo está muito cruel, acho que eu vou ficar no plano espiritual aqui. Porque esse mundo está muito violento, acho que eu não vou lá não, né? Vou ficar aqui no plano espiritual, no meu reino de luz aqui no plano espiritual. Porque a terra o negócio está feio lá, né? Então não, Jesus veio, deu exemplo, nasceu de uma forma simples, sofreu perseguições a vida inteira, foi assassinado, mas deixou uma grande mensagem, que até hoje nós utilizamos e vamos utilizar, né, indefinidamente aí, né? Então, são oportunidades que nós temos, né, pessoal, de auxiliar a humanidade, né? A Wasser está dizendo, não sabemos quais as oportunidades que através da maternidade daremos ao espírito que estará reencarnando. Muitas vezes eles estão trazendo em suas provas a missão de auxiliar a humanidade. Perfeito, Wasser. É isso aí mesmo. Tá? Então, pessoal, vamos pegar mais um trechinho aqui, né? Mas ainda comentando do passado aqui, né? Não dê ouvidos às sugestões do comodismo. O comodismo ele vai criar várias justificativas. Não dê ouvidos às sugestões do comodismo. O que seria de você sem seus filhos, por mais peraltas ou indiferentes que sejam? Que os filhos dão significado à nossa existência. O que seria da gente? O que seria das mulheres sem os filhos? Muitas vezes uma boneca decorada para a vitrine da ilusão, como diz a Teresa de Brito. Né? E quantas não querem ter filhos para continuarem ser uma boneca decorada para a vitrine da ilusão? Quantas não querem ter filhos por causa disso? Para não mudar o próprio corpo, para continuar com o corpo adolescente. Né? E fica lá de salão em salão, de cirurgia em cirurgia, de concurso em concurso, né? Nas vitrines da ilusão, como se esse fosse o maior significado da vida. Né? Como se esse fosse o maior significado da vida. Por isso que é ilusão, né? Ela diz assim, ou sombra ambulante, encharcada de tóxicos vários para suportar as frustrações. Né? Então, quantas pessoas viciadas, né, no alcoolismo, na drogadição, tá? Tentando lidar com as próprias frustrações, fugindo da maternidade, fugindo do relacionamento fixo, né? Fixo, relacionamento sério com alguém. Então, pessoal, são escolhas que a gente faz, né? Algumas delas não bem sedimentadas, tá? Sempre estamos fazendo escolhas, né? Então, continuando aqui, o Senhor conta com você de modo particular. Porque quando você decidisse a educar e amar, instruir e orientar com firmeza e disposição, o mundo mudar-se-á para melhor. Assimilará a luz que jorra do infinito por meio da sua atuação. Né? Então, ó, Jesus conta conosco. Jesus conta com as mulheres, em particular, pela função de templo da vida, né? De laboratório da vida que é a mulher, né? Pela sua possibilidade procriadora. Tá? Então, Jesus conta conosco, de modo particular. Quando nós nos decidimos, quando a mulher se decidir a educar e amar, instruir e orientar com firmeza e disposição, o mundo mudará. É que a mulher ainda não se decidiu a isso. Principalmente hoje em dia, né? Que a vida acena com tantas diversões, tantos prazeres, né? Tantas possibilidades aí da vida material. Né? A mulher hoje, né? Mais do que nunca eu vejo assim que a mulher
ela está esquecendo um pouco esses significados básicos da existência, né? Lógico que aqui nós temos vários exemplos e vocês têm um pensamento diferente, eu tenho certeza, né? Porque já vem de uma estrutura diferente, já está aqui numa sala espírita, já leem livros diferentes, já assistem palestras, né? Não é possível, né? É claro que vocês pensam nessa linha, né, de pensamento, né? Mas não é o pensamento que predomina, né? Não é o pensamento que predomina na sociedade hoje, tá? É um pensamento bem diferente, né? A Miriam está dizendo, eu tenho amigas que assumem que não têm paciência e alegam que preferem não ter do que ter e criar mal. É uma das justificativas que elas utilizam, né, Miriam? Eu não tenho paciência e não quero ter também, né? É o que elas dizem, né? É o que você está dizendo, né? Eu não tenho paciência e não quero ter. Tipo assim, não quero exercitar a paciência também. É uma das justificativas para não se ter filhos, né? Né? Os laços afetivos ficam apenas para os animais de estimação. Eu não julgo, mas percebo que essas escolhas no fundo deixam um vazio. Sim, não é questão de julgamento. Eu também não estou julgando, Miriam. Mas a gente está analisando uma psicologia, né? Um modo de entender que é equivocado. E a gente tem que entender que isso está equivocado. Porque senão a gente acaba absorvendo isso como verdade e como coisa certa. Né? E não é. Né? Isso é a pessoa acreditar mais no defeito que traz do que nas virtudes potenciais que tem. Até porque, Miriam, muitas dessas mulheres, com uma criança no colo, seriam muito diferentes. Pode acreditar. Muitas dessas mulheres, com uma criança no colo, seriam muito diferentes. Seriam mais sensíveis, seriam mais amorosas, porque elas têm aqueles instintos maternais despertados. E é isso que precisa. Né? Ser menos fêmea e mais mãe. Menos egoísta, exatamente. Né? Então muitas, aliás, né, muitas assim planejam ter filho para doar, ou depois que tem uma gravidez indesejada, ela quer doar, né, o filho, e hora que pega o filho nas mãos, não quer mais. Não quer mais. Muitas desistem. Por quê? Porque a hora que desperta o instinto maternal, é uma coisa biológica, é uma coisa psíquica, emocional, mas fisiológica também. A hora que tem esses instintos despertos, ela não quer mais doar o filho. Né? Então brota o amor, né, Maria? Esse amor que precisa brotar. Inclusive, enquanto a gestação está se dando, ela tem um envolvimento espiritual diferente. Isso também vai ajudando ela, vai melhorando as coisas se ela souber aproveitar. Ela começa a sentir uma vibração diferente. O envolvimento do próprio espírito, que frequentemente, né, muitas vezes é um espírito de luz que está vindo para ajudar. Né? Então, é que o comodismo ele cria várias justificativas. Né? O comodismo ele cria vários empecilhos, né, que não se justificam, não tem lógica. Né? E acaba realmente tratando o cachorro como filho. Né? E leva o cachorro para lá, e leva para cá, e leva para tomar banho, e leva para cortar, e leva para fazer unha, e leva para... Né? E trata o cachorro como se fosse filho. Né? Mas será que não está sendo necessário? Não tem problema tratar os bichos bem, mas será que esse potencial todo de amor não poderia ser dedicado a crianças necessitadas, né? A idosos? Né? Será que isso não podia ser canalizado de uma forma mais positiva para o próprio ser humano? Né? É uma questão que a gente levanta. Né? A Suzana, eu também acho que se a pessoa não tem condições de ter um filho, melhor é não ter. Aí é um outro questionamento, Suzana. Essas condições que você está falando aí é condição financeira? Aí é um outro questionamento, é uma outra justificativa. E tem até aqueles que falam assim, olha, e a pessoa lá não tem onde morar. Não tem onde morar e está lá com um monte de filho, não sei o quê. É lógico, pessoal, que planejamento familiar, é lógico que nós temos consciência, né?
ao lidarmos com as funções procriadoras, isso tudo é avanço na humanidade, é conhecimento, é consciência, é lógico, né? Nós não vamos falar contra isso, né? A pílula está aí para tentar dosar as coisas, né? O prazer com a procriação, né? Agora, às vezes, pessoal, vale muito mais aquela pessoa que está sem condição, mas que está dando à luz a 10 filhos, 20 filhos lá, de uma forma precária, mas está dando à luz, né? Está permitindo que muitos espíritos tenham uma oportunidade, né? Então, eu vejo isso muito, de uma forma muito melhor do que aquela que tem recursos e não dá oportunidade para os espíritos. Pela beleza física, ou porque não quer sair do seu comodismo, prefiro muito mais, veria de uma forma muito mais positiva aquela pessoa que não tem recurso nenhum, às vezes nem moral, nem financeiro, mas está lá com um monte de filho lá, pelo menos ela está dando oportunidade. Ela podia ter abortado, não abortou. Podia ter largado, não largou. Está cuidando de forma precária, mas quantos espíritos estão suplicando? Quantos espíritos estão suplicando uma experiência, mesmo que precária como essa, mas que já é uma bênção? Mesmo que precária como essa, mas já é uma bênção. Pessoal, a dor nas zonas inferiores é tão grande, o sofrimento, o desespero de espíritos suicidas, criminosos, espíritos desesperados nas zonas inferiores é tão grande, que a verdadeira necessidade ela não está aqui na matéria. A verdadeira necessidade está no plano espiritual. Uma oportunidade de vir como criança, e as crianças são sempre felizes, né? Porque elas podem não ter nada, mas estão lá jogando bola, chutando pedra, mas estão sempre felizes, né? Eu sei porque a gente faz atividade assistencial, a gente conhece, né? Já demos muito tempo evangelização para crianças de periferia, então a gente sabe o que é necessidade. Eu cresci participando de atividades assistenciais, em favelas, dando sopa, né? Então, a gente vê, é uma bênção para muitos espíritos reencarnarem, né? Mesmo que em situação precária. É uma bênção. Você pega, por exemplo, aquele livro Ação e Reação, né? A ação e reação, a gente vê bem isso. Tem vários casos de espíritos que vêm das regiões infernais, das regiões de trevas, mas que é uma bênção reencarnar, né? Porque a pessoa precisa ficar alguns anos aqui na matéria, ela precisa se recuperar fisicamente, ela precisa do esquecimento temporário, porque ela estava no plano espiritual e lembrava dos crimes, lembrava dos erros, de uma forma tormentosa. E quando a gente reencarna, o corpo é uma bênção pelo esquecimento que proporciona. Tá? Agora, os problemas sociais, os problemas familiares, financeiros, pessoal, nós vamos ter esses problemas durante muito tempo ainda. E só a pouco e pouco a sociedade vai se organizando, né? A pouco e pouco a sociedade vai melhorando e vai dando às famílias o apoio que elas precisam. Nós podemos trabalhar nesse sentido também. Podemos ajudar em atividades assistenciais, dando apoio a essas famílias, dando apoio a essas crianças, dando apoio, criando projetos. Nós podemos fazer alguma coisa, né? Então vejam quantas coisas nós podemos fazer sem dar ouvidos ao comodismo. Sem dar ouvidos ao comodismo, né? Então, mesmo mulheres, você vê o Plínio de Oliveira, ele fala, a mãe do Plínio de Oliveira, ela era desequilibrada mental, né? E ela ia abortar, queriam que ela abortasse. Ela era desequilibrada mentalmente, queriam que ela abortasse. Ele conta isso, né? E nasceu Plínio, né? Numa situação toda adversa, toda difícil. Quando ele fala sobre o aborto, né, para não praticar o aborto, né? Ele conta a vida dele, não é, Wassa? E aí a gente vê, puxa vida, né? É isso aí, né?
Então, muitas vezes, por detrás de toda uma precariedade, toda uma dificuldade, você tem espíritos de luz vindo para ajudar. Não somente a mãe, não somente a família, mas a humanidade toda. Né? O Plínio, com as suas músicas hoje, ele, ele toca a todos nós, né? Que escutamos, tal. Então a gente precisa pensar nisso, né? Porque justificativas para a mulher não querer ter filhos ou querer abortar, por exemplo, nossa, surge um monte de justificativas. Todas elas equivocadas, falsas, né? Duvidosas. Né? E nós precisamos discernir a respeito disso. Então vamos terminar aqui, vamos correr um pouquinho para finalizarmos, né? O Senhor conta com você. Ah, isso aqui já foi, né? Deixa eu pegar o finalzinho aqui. Então ela diz assim: não se esqueça disso, mulher, e proponha-se desde hoje, clarificada pela excelsa inspiração do mais alto, a conduzir os seus filhos renovados para o regaço do verdadeiro Pai, o Pai de todos nós. Terá você, então, cumprido o seu papel. Será você, desde aí, muitíssimo feliz. Né? Olha só, até ela, ela traz nas entrelinhas aí uma questão que, assim, às vezes a mulher, ela não conta com o pai. Às vezes a mãe não conta com o pai do seu filho ou dos seus filhos. Mas aí a Teresa de Brito fala assim, olha, a conduzir os seus filhos renovados para o regaço do verdadeiro pai. Porque muitas vezes a mãe perde até o estímulo, porque não conta com a ajuda do pai, né, dos seus filhos e tal. Mas se ela cumprir com os seus deveres, com as possibilidades que ela tem, ela vai devolver os filhos ao verdadeiro pai. Às vezes fica revoltada, né, Maria? Mas se ela entender bem isso, ela vai devolver os filhos ao verdadeiro pai, que é Deus. Então, desligue às vezes do pai biológico, que não está ajudando, não, né? Não dê tamanha importância a isso. Lembre que o seu vínculo é com Deus. Acima de tudo é com Deus. Né? Trabalhe e ajude os filhos pensando assim, olha, Deus, que é o verdadeiro pai dessas crianças, ele deu a mim essa oportunidade de cuidar. Então, quando eu devolver a ele os seus filhos, que eles possam estar melhores do que quando eu recebi. Né? Então isso é profundo, né, Wasser? A Diana, Ale, você conhece alguma história ali, livro de uma mãe que ficou viúva e criou os filhos sozinha? Olha, esse último livro da minha mãe, é Preciso Recomeçar, é o livro é uma história, né, de uma senhora que ficou viúva e cuidou dos filhos sozinha. Tá? É preciso recomeçar. Inclusive fala do problema do alcoolismo. Tá? É preciso recomeçar. Tá? É um livro bem bonito que acabou de sair. Tá? Da Célia Xavier de Camargo. Né? O Tic e Teco. Tem uma passagem no Evangelho em que Jesus diz: ai daquele que colocar tropeço no caminho de uma criança, seria melhor amarrar uma grande pedra ao pescoço e se atirar ao mar. Né? É isso aí. Então, nós temos aí um farto material para refletirmos, né? Esse material de hoje e as outras semanas a respeito desse capítulo que nós fizemos, a mulher e seus filhos, tá, pessoal? Então nós vamos finalizando por aqui, agradecendo a todos aí pela presença, pelo carinho, a Maria, a Florzinha, a Maramigo, o João, a Ana Isabel, a Diana, a Vássia, a Regina, a Val, a Zélia, a Miriam, Só Menezes, Luciano, a Larissa, a Miriam Luz, Joel, Fernandes, Lua, Jandira, André Sartori, Irimari, Marta, Clau, Tiquiteco, Suzana, Marcinha Cortes e Armando. Um grande abraço, pessoal. Um abraço também quem estiver no Facebook,
Obrigado pela presença, pelo carinho de sempre, tá? Então, um beijão, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.